Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. O Evangelho é vida, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus. Nós estamos falando que Cristo é superior aos anjos. Nós vamos estudar Hebreus 1, do 4 a 14. E nós vamos falar a respeito da função dos anjos e do que é o Filho para a glória de Deus. Veja que está dizendo assim, versículo 4: tornando-se mais excelente do que os anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Então veja que ele se tornou mais excelente do que os anjos porque recebeu um nome superior ao de qualquer anjo. Quando nós falamos de anjos, o assunto é muito abrangente. Nós não conseguimos entender claramente a hierarquia dos anjos. Mas nós sabemos que há muitas espécies de anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Nós não vamos conseguir entender completamente através da etimologia da palavra anjo o que é mesmo a esfera dos anjos, o mundo espiritual, o mundo que constitui os anjos, certo? Mas nós temos várias palavras na Bíblia que vai nos dar algum entendimento a respeito dessas categorias de anjo. Então quero dizer que existem muitas categorias de anjo e o escritor de Hebreus está dizendo, mas Cristo é superior a todos eles e todos eles se submetem a Cristo. Então nós vamos falar um pouco hoje aqui, rapidamente, porque não é o tema central do nosso estudo, a respeito desses anjos, das várias espécies, podemos dizer assim, de anjos. Então nós vamos pensar que a palavra anjo, ela abrange todos os tipos de seres espirituais que existem. Pensando assim, pensando dessa forma, nós vamos chegar à conclusão que os vários nomes que existem dessas criaturas celestiais são anjos nas suas categorias, certo? Ficou claro? Então, eu não quero falar de hierarquia aqui, até porque é muito difícil entender quem é o superior dos superiores, né? Cada um tem uma visão, tem uma ideia. Nós vamos falar aqui a respeito dessas categorias de anjos, né? Então a primeira categoria de anjos aqui são os serafins. Serafins significa queimar, aqueles que queimam completamente, ou os ardentes, os que estão em fogo, os que pegam fogo. Esse é o sentido de serafins. E nós vemos que esse tipo de anjo, esses serafins, eles estão ligados à adoração, certo? Eles estão ligados a adorar a Deus, ao trono de Deus. Isaías foi purificado por serafins. São os serafins que estão ligados à adoração. Isaías foi purificado por serafins. Isaías, aquela visão do capítulo 6, do verso 1 a 4, falando que eles voam, que eles estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da tua glória. E eles têm 2 asas no rosto, com 2 eles voam, 2 nos pés. São os serafins, os ardentes em fogo. Isso está querendo nos dizer que eles estão ligados inteiramente a cantar, a expressar, a adorar a Deus, a falar da grandeza de Deus. Eles são os seres mais próximos de Deus. Por isso eles são feitos de fogo, eles são os ardentes, eles são os que queimam completamente, porque eles estão preparados, eles foram criados e preparados para esse propósito de ficar próximo de Deus, adorando a Deus. Agora, em segundo lugar, falar dos querubins. Os querubins são os guardiões, né? Querubins são aqueles que guardam. Nós vemos os querubins, a ação dos querubins, né? Em Gênesis 3:24, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim e vinha uma espada que revolvia ao redor da árvore da vida, e ali está falando que os querubins guardaram o caminho da árvore da vida
Ou seja, eles guardaram o Éden, guardaram a árvore, guardaram o caminho, certo? Para essa árvore. Então, nós costumamos dizer que os querubins são guardiões da árvore, são guardiões do caminho, são guardiões. Deus os fez para guardar coisas que nós nem sabemos. Nós sabemos da árvore da vida, do caminho e do Éden. Outras coisas nós não sabemos. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, né, quando nós abrimos o Novo Testamento, Paulo vai falar aqui de tronos. Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, vai estar falando de tronos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Então nós sabemos aqui que tronos são anjos também, ligados à majestade, assim como os serafins, e que possuem certa autoridade, até pelo nome que são dados a eles aqui, né? Essa categoria de anjos que são chamados de tronos. Na verdade, eles possuem nomes específicos, mas o que se entende é que existem tronos no universo, que existem tronos em lugares celestiais e que existem tronos perto de Deus, e anjos estão sentados nesses tronos. Eles estão ligados diretamente à administração, estão ligados diretamente ao governo de Deus, à maneira que Deus governa, as autoridades, né? São tronos. Segundo, né, nós vemos aqui também, falando aqui em Colossenses, fala de dominações que exerce ordens sobre outras coisas criadas. Então veja que são anjos que têm essa patente de dominações. Eles exercem funções de ordenar, de comandar outras criaturas e obras que foram criadas por Deus. Então há essa organização espiritual muito grande dentro dela. Em quarto lugar, aqui nós estamos vendo dominações. E em quinto lugar, nós vamos ver potestades. É um grupo de anjos que são designados para cumprir ordens específicas. Então, são potestades. Eles são liderados por tronos, por dominações, e eles são como equipes, certo? Equipes para cumprir ordens específicas para criação, para salvação, para redenção, para todas as coisas. Aqui, em sexto lugar, nós estamos lendo aqui também Colossenses 1,6, vai falar de poderes, certo? Então existe poderes anjos que têm determinada característica de um determinado poder. É isso que está querendo dizer. E eles são denominados pelo poder que possuem. Eles são vistos e o nome deles está ligado ao único poder que eles têm. São poderes específicos que Deus deu a eles. Então nós vemos aqui, né, em sexto lugar, poderes. Em sétimo, nós vemos principados. Está aqui em Colossenses 1:16, está em Daniel também 10:13, falando de príncipes, que são anjos que lideram, são anjos que estão exercendo autoridade, exercendo domínio, exercendo funções de príncipes sobre as coisas criadas, sobre os propósitos de Deus, sobre todas as coisas que Deus tem ideias, né? Que Deus tem propósitos, certo? Então, em oitavo lugar, nós temos arcanjos, que é uma palavra que significa chefe, né? Principal, líder. Nós vemos que o arcanjo vai estar envolvido com o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16. Vivemos também a ação de arcanjo na luta, né? O arcanjo Miguel tem esse nome, né, de arcanjo, tem esse prenome de arcanjo. E Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. Nós vemos isso em Judas 1:9. Então, arcanjo são anjos que possuem chefia, são gerentes, são cabeças, são autoridades. Daí muitos pensarem que arcanjo é o primeiro na categoria. Então
Então, esse Miguel é o único arcanjo que nós conhecemos pela Bíblia. Livros apócrifos falam de 7 arcanjos, mas são livros apócrifos, nós não temos certeza desses nomes, né? Mas o que a Bíblia diz é de Miguel sendo um chefe, um cabeça, um líder, um príncipe que está sobre os propósitos de Deus para a terra, cuidando de Israel, no caso, Miguel, né? E se existirem outros, nós não sabemos. Então, em nono lugar, nós falamos aqui dos anjos agora. Anjos no sentido comum, como diz Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, anjos que têm outras funções, que obedecem aos tronos, às dominações, às potestades, aos poderes, aos principados, aos arcanjos, anjos comuns, anjos serviçais, certo? Em décimo lugar, nós temos os 24 anciãos, que há uma dúvida muito grande se são anjos ou se são homens. A interpretação de que são anjos e a interpretação que são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos, são os 24 anciãos. Coloquei aqui como seres espirituais os 24 anciãos, porque existe essa disputa teológica, né? Aí eles se encontram em Apocalipse 4:4. E nós vemos também os 4 seres viventes que Ezequiel fala deles também, né? Que eles têm rosto de águia, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, certo? É especificado no primeiro capítulo de Ezequiel. São os 4 seres viventes, representam todas as criaturas. E eles estão, né, no capítulo 4 também de Apocalipse, ali diante do trono de Deus, adorando a Deus, adorando o Cordeiro. Então, são esses, né, essas 11 classificações de anjos que nós podemos entender. E o escritor de Hebreus, quando diz assim que Cristo ele é superior, quer dizer que ele é superior a essas 11 categorias de anjos. E quando adoram, todos adoram. Quando servem, todos servem a Jesus. Então, olha, hoje nós aprendemos aqui, né, que Jesus recebeu um nome acima do nome de serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, poderes, principados, arcanjos, anjos, 24 anciãos, 4 seres viventes, e se houver mais alguma outra criatura, porque nós lemos aqui em Hebreus 1:16, visíveis e invisíveis, ou seja, que foi revelado e que não foi revelado, todos eles estão submissos a Cristo, porque Cristo sendo Filho, Cristo sendo Rei, Cristo sendo Criador, todos os anjos o adoram. Aplicação pessoal. Os anjos são seres poderosíssimos, mais poderosos do que nós, os seres humanos, correto? E com todo o poder que eles possuem, seja os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as potestades, os poderes, os principados, os arcanjos, os anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e outras denominações angélicas, todos são poderosíssimos, todos possuem funções específicas, todos estão trabalhando para o mesmo fim, para Cristo. Todos estão vivendo o propósito de Deus, todos estão vivendo o chamado de Deus e possuem livre escolha, possuem livre-arbítrio de não viverem como Lúcifer e uma terça parte de anjos que caiu com Lúcifer, mas eles estão vivendo o chamado. Veja, e o chamado deles é: primeiro, adorar; segundo, obedecer; terceiro, servir. Veja que nós podemos pegar isso para a nossa vida. Se os anjos são tão poderosos assim e possuem tantas funções desse jeito, e eles estão vivendo o chamado deles, que é adorar, obedecer e servir, nós que somos a imagem e a semelhança de Deus, temos um chamado também. Temos que olhar para esses anjos e servir a Deus como eles servem, e obedecer a Deus como eles obedecem, e adorar a Deus como eles adoram, porque o chamado dos anjos fala muito a respeito do nosso chamado. O nosso chamado, ele é igual ao chamado dos anjos, certo? Os anjos foram chamados para adorar e nós fomos chamados para adorar. Os anjos obedecem
E nós temos que obedecer também. Os anjos servem e nós servimos a Cristo. E por que os anjos fazem isso? Porque os anjos veem o Senhor Jesus como o Filho, como o resplendor da glória. E nós então, muitas vezes deixamos de adorar porque vemos Jesus não como o resplendor da glória, não como a expressa imagem da pessoa de Deus, mas como alguém que vai nos abençoar em alguma coisa, como um curandeiro, como um advogado, como um juiz. Isso atrapalha a nossa adoração, porque nós deixamos o nosso chamado, o nosso propósito para ver Jesus como os judeus estavam vendo na época de Cristo, como um profeta, como um curandeiro. Mas Cristo é o Filho do Deus vivo. Os anjos conseguem ver isso. Os anjos obedecem porque veem Jesus como Rei, ou seja, Jesus está acima de todas as coisas, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E a igreja sendo enganada hoje como está, porque muitas pessoas estão indo à igreja, mas não conhecem Jesus, elas não conhecem esses atributos de Jesus. Elas não estão lá por causa desses atributos de Jesus, como por exemplo, que Jesus está sentado no trono e que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Elas estão lá para resolver a vida delas. Elas estão lá para ver se melhora, se tira o peso das costas, se quebra um suposto feitiço sobre elas, se elas vão prosperar, promover, etc. E estão servindo a Deus, a Jesus, de maneira errada, não como rei, mas como um súdito delas. Então, atrapalha de obedecer. Quando eu não consigo ver Jesus como filho, eu não consigo adorar. Quando eu não consigo ver Jesus como rei, eu não consigo obedecer. E os anjos, eles servem porque eles olham para Jesus como criador, como planejador das eras dos mundos, como o porta-voz de Deus, como o salvador do mundo. Então por isso que eles servem, porque eles olham para Cristo como o Criador. E a igreja muitas vezes olha para Jesus e não consegue adorá-lo porque ele é o Criador, só consegue adorá-lo porque ele é o abençoador, e só adora baseado na troca da bênção. E quando nós servimos assim, nós vamos ter dificuldade de servir, e não vamos conseguir servir porque não estaremos servindo o Criador, que é o Salvador do mundo, que é o planejador dos mundos, que é o porta-voz de Deus. Então veja que o nosso chamado é igual ao dos anjos e depende muito de como nós temos visto a Cristo para cumprir o nosso chamado. Se nós vemos a Cristo como Filho, nós vamos cumprir o chamado de adorar. Se nós vemos Jesus como Rei, nós cumprimos o chamado de obedecer. Se nós vemos Jesus como Criador, nós cumprimos o chamado de servir. Então, nós temos que atentar muito para o jeito que nós estamos vendo Jesus. Aqueles judeus, aqueles hebreus estavam vendo Cristo errado. Estavam achando que os anjos tinham uma certa superioridade ou eram iguais ao Filho. Então vem aqui o escritor e desmonta isso, mostrando o propósito dos anjos e falando para a igreja: o propósito de vocês é igual a dos anjos. Vocês não adoram anjos, vocês não veem anjos como superior, vocês não honram anjos, mas vocês devem ver o Senhor Jesus como os anjos estão vendo, como Filho, como Rei, como Criador, para que vocês possam adorar, obedecer e servir. Você possa entender teu chamado de ser igreja, sair do meio gospel, desse meio religioso, de enganos, de barganhas, de dinheiro, de campanhas, de revelações, de emocionalismo, de autoajuda, de coaches, que você possa sair desse evangelho completamente misturado, Jesus e qualquer outras coisas, e viver como os anjos estão vivendo hoje. Os anjos estão hoje adorando, obedecendo e servindo, porque os anjos estão vendo a Jesus como Filho, como Rei e como Criador. Que você possa também seguir esse exemplo. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!